Olá, me chamo Cíntia Pereira, sou neuropsicopedagoga e hoje vim aqui falar um pouquinho sobre a educação infantil e o desenvolvimento da criança nesse período. Educação infantil é esta que faz parte da educação básica do nosso ensino brasileiro. Mas como anda a nossa educação infantil? Como está o desenvolvimento das crianças nessa fase tão importante da vida delas? Desenvolver a criança nesse período é pensar num adulto inteligente, sadio, desenvolvido, preparado para a vida. Nessa idade em que a criança entra na creche, com 4 meses de idade, a criança está em pleno desenvolvimento neuronal. Os neurônios estão realizando milhões de sinapses. Quando a mãe coloca a criança na creche, a responsabilidade de um professor é muito grande. Por quê? Porque o professor, cabe a ele, naquele período em que aquela criança está ali, desenvolver áreas afins para fim de desenvolvimento dessa criança. Quais são as áreas mais importantes que a criança desenvolve nesse período? E que o professor precisa trabalhar na educação infantil, né? Desde a creche até a educação infantil, pré-escola, jardim. O professor ele precisa estar preparado para trabalhar o sensorial da criança, o motor e a afetividade dessa criança. Esses 3 itens precisam ser muito bem trabalhados e muito bem vistos pelos profissionais da educação. A neurociência, juntamente com a psicologia e a pedagogia, entram nessa história para ajudar a formar esses profissionais da educação com mais preparo, para tratar bem essas crianças, para ter condições de desenvolver essa criança em sua totalidade. Não dá para dizer que colocar 25 crianças sentadas numa turma, um turno todo, uma turma de pré-escola, vamos dizer, fazer com que as crianças fiquem sentadas sem desenvolver um turno todo sentado, sendo que o motor dessa criança está em pleno desenvolvimento nessa sua faixa etária, que é dos 0 meses, né? Até 3 anos e meio de idade. Aí que os neurônios estão funcionando a 1000. Aí que a criança consegue pegar o melhor desenvolvimento que o adulto pode proporcionar a essa criança. O adulto precisa fornecer informações para essa criança, precisa oportunizar atividades que trabalhem a coordenação motora dessa criança, o lúdico e principalmente a brincadeira. Educação infantil é desenvolver a brincadeira em sala de aula e não a criança estagnada, sentada na escola o dia todo. Isso não vai desenvolver uma criança corretamente e isso não está correto. Então, eu como neuropsicopedagoga recomendo que os professores avaliem suas metodologias, né, que vão aplicar em sala de aula e que leiam um pouquinho sobre a neurociência e o desenvolvimento no cérebro da criança que está em desenvolvimento. Até os 3 anos e meio de idade, a criança se desenvolve muscularmente, fisicamente, afetivamente. O carinho dessa professora com essas crianças e principalmente tratar essas crianças com individualidade, porque cada criança é um indivíduo, cada criança tem um cérebro diferente, cada criança se desenvolve diferente. Por que um aluno chega lá no 4º ano do ensino fundamental, por vezes é tímido, porque não foram lá na educação infantil, na creche, na pré-escola, não foi trabalhado com ele essas 3 modalidades, que é o que? A coordenação motora, né? O motor da criança, a afetividade e o social dessa criança.
Então, assim, ó, a criança às vezes, por vezes, é condenada por ser hiperativa. Aquela professora aponta o dedo para aquela criança, achando que ela faz aquilo porque ela quer. Não, cada criança tem um tipo de desenvolvimento. Cada criança pensa do seu jeito e cada criança age na escola como ela foi ensinada desde os primeiros anos de vida. Então, daí a importância da educação infantil na escola e a importância do professor nesse desenvolvimento dessa criança. Então, pensamos a educação infantil com carinho. Assim, nós iremos transformar muitas vezes, esses adultos depois em adultos sadios, felizes, desenvolvidos mentalmente, intelectualmente, alegres. Então, a educação infantil é importante, muito importante. Então, os professores precisam estudar essa parte e ter a consciência que eles fazem parte desse processo de desenvolvimento. Então, tá, esse foi um recadinho. Sou Cíntia Pereira, neuropsicopedagoga. Um abraço a todos.